Corinthians está lutando contra o rebaixamento, né, Bruno? Já vamos botar já agora, antes do Bruninho falar, a comparação das tabelas do Corinthians com esses clubes que estão lutando contra o rebaixamento. Principalmente ali o Cruzeiro, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Vamos botar primeiro a tabela do Corinthians. Olha aí. Vasco fora. Esse jogo é péssimo pro Corinthians. São Januário lotado. São Januário lotado, com o Vasco empolgado. O Vasco conseguiu um ótimo resultado contra o Atlético Paranaense fora de casa ontem. Empatou. E saiu da zona. É um jogo decisivo esse. Depois tem Internacional em casa, mas se perdeu de 5-1 pro Bahia em casa. E aí o último jogo é o Curitiba já rebaixado. Tirando o Vasco, a tabela não é ruim, não. Só que qualquer coisa é ruim para esse Corinthians, Bruno. Sim, esse é o problema, desempenho. Lembrando, só relembrando aqui, Bruninho, para te passar a palavra, são 3 pontos de diferença pro Cruzeiro, não é isso? É. Sim. 3 pontos. O Cruzeiro ganhar amanhã passa o Corinthians. E um alto... Se o Cruzeiro ganha amanhã um jogo a menos, ele passa o Corinthians. Ele fica com 44, mas com uma vitória a mais. O Corinthians tem um número muito baixo de vitórias, ele só tem 10 vitórias, né? O Corinthians ganhou 10 jogos só em 35, é muito baixo o número de vitórias do Corinthians. Então a situação, ela não é fácil. Cada campeonato tem uma história. Já teve time que se salvou do rebaixamento com 40 pontos. O Palmeiras, de 2014, salvou com 40 pontos. Ontem acabou a Série B, a Chapecoense se salvou com 40 pontos. Campeonato porque se o Tombense ganha, ela cai. Ela cai. Só que nesse campeonato, aquela conta de 45 que todo mundo faz, provavelmente vai para o espaço. Vai. Porque faltam 4 rodadas para alguns, 3 para outros, e o primeiro da zona já tem 41. Já tem mais do que times que caíram, que se salvaram em outras edições. Então isso vai para o espaço. E o Corinthians joga muito mal. Você pega na tabela, vai Inter em casa. Como você tinha Bahia em casa, teoricamente era para ganhar. O Corinthians, mesmo em Itaquera, a derrota para o Bahia foi a segunda em casa no campeonato. Ele só tinha perdido para o Bragantino. Mas ele empatou 10. O Corinthians fez 18 jogos em casa, empatou 10, perdeu 2. Ou seja, ele só ganhou 6 de 18. Ele só ganhou 6 jogos em casa. E entre os empates tem o América Mineiro, por exemplo. Agora, o América já estava rebaixado, ele empatou em casa com o América. Então não dá para confiar que o Corinthians vai chegar em Itaquera e ganhar do Inter. Não dá para ter essa certeza. O Inter, nesse momento, está atrás do Corinthians. O Inter precisa do resultado, pode passar hoje. Hoje o Inter pega uma carne de pescoço que é o Red Bull Bragantino. Né? Sim, jogo difícil. É jogo difícil. Jogo bem difícil. Então a situação do Corinthians é preocupante. Se ele perder para o Vasco terça-feira, acho que se ele empatar, é legal. Mas se ele perder para o Vasco, ele vai brigar para não cair até a última rodada. E sobre o futuro do clube, né, de presidente novo, você falou que com o Mauro, né, não dá para piorar. Eu sempre acho que dá para piorar. Sempre dá. Bruno Prado sempre acho e que é o possível. seu otimismo. Mas eu sou a favor do que o Bruno está falando também. Que parece, nossa, tá tão ruim. Se você olhar, nossa, mas você volta depois de um tempo... Nossa, aquilo que eu achava há uns 2 anos que estava ruim, conseguiram piorar, conseguiram fazer mas pior. A única forma que tem desse Corinthians piorar é sendo rebaixado. Sim. Porque o Corinthians, a gente fala aqui, ele joga mal há 4 anos. Eu não sei se 5. Talvez. Mas há 4 anos, pelo menos, desde que eu tô na Jovem Pan, já são 2 anos e meio, eu acho. O Corinthians joga muito mal. Ele não ganha o título desde 2019 estadual. Como é que não dá para piorar dentro de campo? Você teve 15 dias para treinar, data FIFA. Se preparar, tudo. Pega um time que está na zona de rebaixamento. Cenário todo favorável pro Corinthians. Em casa. Tudo, vou ganhar aqui, já mata a cobra, vou pensar o que eu vou fazer pro ano que vem, ter eleição, tudo. O Corinthians vai e pede, toma 5. Você acha que não tem cenário que pode ficar pior do que esse, não? Porque agora não vai ter mais tempo de 15 dias. A cada 3 dias... Não, agora vai piorar. É isso que eu tô falando. A pressão no Corinthians... Mas eu tô falando da nova gestão, a partir do ano que vem. Não, eu tô falando de campo, tô falando parte de campo. Não, de campo eu acho que vai piorar. Pelo que eu tô vendo... Agora, também cansa um pouco, Vamp. Eu sei que treinador não pode chegar lá na coletiva e falar, esses jogadores não têm vergonha na cara, esses jogadores não têm mais comprometimento, estão acomodados. Mas toda hora também que tem um resultado ruim... que tem uma goleada, vai o treinador lá na coletiva de imprensa e fala, a responsabilidade é toda minha. A responsabilidade é minha, realmente deu tudo errado. Eu acho que tem que parar um pouco isso também. Na coletiva... Não tem como a culpa de um 5-1 ser só do treinador, pô. Então, fiz o jogo... O Mano falou isso ontem. Fiz o jogo, aí na coletiva, foram perguntar no Mano, e aí, você conversou com o jogador? Eu falei, não, eu vim pra coletiva e saindo daqui eu vou pro vestiário conversar com os jogadores.
Ele foi primeiro logo pra coletiva. Não, é porque ele diz, eu nem vou botar agora pra gente continuar no debate, que ele fala, realmente deu tudo errado. Não salvamos nada num jogo como esse. Começamos com a ideia de jogo escolhida pelo treinador, que não se sustentou nem se justificou. Teve que ser trocada com 20 minutos. O treinador, e falando em terceira pessoa ainda, o treinador assume a parte dele, de que a ideia pensada não funcionou. Temos que pedir desculpas. Tá bom, mas e o jogador? Porque levar de 5-1, não dá pro treinador também chamar toda a responsabilidade pra ele. O Cássio mesmo falou, e já a gente vai ver o que o Cássio falou, né? Ele foi o único que falou. Cara, o jogador tem que chamar também a responsabilidade numa hora dessa. Porque eu não vejo o jogador pedindo desculpa. Aí eu vejo o treinador pedindo desculpa. A mesma coisa acontecia também no Flamengo. Time sem vergonha. Agora tá jogando porque tem treinador que eles gostam. E o Corinthians? Jogador nunca fala pro torcedor, não pede desculpa. É um jogo ruim atrás do outro. Muito bom mesmo. Eu fiz o jogo aqui, né? E olhando o meio campo do Bahia, o Azevedo, Tassiano e o Raul Livre. Pô, os caras deitou. Ultrapassagem ia. Rogério povoou o meio campo, né? Deixou só o Biel lá na frente, movimentando. O Corinthians não se achava. Olha os gols que tomou. Aí entra o Ademir. É que o Bahia quando volta no segundo tempo, né, no intervalo 3-0, o Bahia recua, segura, vai brigar pelo resultado, né, tava saindo ali da zona incômoda. O Bahia pode voltar amanhã para a zona de rebaixamento. O Cruzeiro empatar amanhã, o Bahia volta para a zona de rebaixamento. Se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro soma um ponto amanhã, o Bahia volta para a zona de rebaixamento. Ó, vamos botar aí a tabela, né? Já que o Vamp... A tabela não. Vamos botar os próximos jogos dos concorrentes do Corinthians. Do Corinthians a gente já viu. Tem o Vasco fora no próximo, que é um pesadelo. Pra mim, um dos piores jogos pra você pegar hoje, tá? O Vasco em São Januário, o Vasco motivado, querendo se distanciar de vez da zona do rebaixamento. Depois o Corinthians vai ter o Inter e aí, por fim, o Curitiba fora. Olha aí a tabela do Vasco. Tem Corinthians em casa, que é bom pro Vasco, confronto direto, inclusive. Grêmio fora, jogo difícil. Olha aí, ó. A tabela do Vasco é péssima, hein? Porque tem o Bragantino em casa, mas o Bragantino lutando ali pela Libertadores. Eu acho que o Bragantino não vai lutar. O Vasco vai dar tudo, porque dos três ali que ele vai pegar, teoricamente, o mais fácil é o Corinthians, pra ele ganhar. Exatamente. É o jogo que ele tem pra se garantir na Série A. Ele vai arriscar tudo. Se o Vasco ganha, provavelmente ele se garante na Série A, né? Olha, não sei. Não sei. Ainda não. Acho que ainda não. Ele tem 40 e... O Vasco tem 42. Vai pra 45. 45, Ele praticamente se garante. Agora, os dois últimos jogos... Tudo indica que tanto o Grêmio como o Bragantino vão chegar nessas rodadas ainda precisando de ponto para chegar na fase de grupos, né? Porque na Libertadores já estão classificados pelo Brasileiro Palmeiras e Botafogo, pelo menos para a fase preliminar. A briga agora é para garantir uma das 4 primeiras posições. E tanto o Grêmio como o Bragantino também provavelmente vão ao Atlético, está difícil o Atlético alcançar do Paranaense. Então a tendência é Palmeiras, vai ficar 6. Agora, Botafogo, Flamengo, 6, Grêmio, Atlético Mineiro e Grêmio, né? Ser os times e Bragantino, aliás. 6. Esses 6. Agora, a briga pela 4ª posição ali, ela pode durar até o final. Então, o Grêmio e o Bragantino podem estar brigando. Ou pode acontecer também do Vasco dar sorte e pegar na última rodada o Bragantino, assim, em 6º, não vai ser mais alcançado, mas também não chega mais em 4º, então... Time novo. Ó, bem, deixa quieto. Uma tabela, Mauro, que eu quero chamar a atenção e te passar a palavra é a do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, ele pega o Goiás fora agora. É o jogo que ele tem pra passar ali, pra sair da zona do rebaixamento. Depois ele tem o Atlético Paranaense em casa, que eu acho pro Cruzeiro melhor pegar o Atlético Paranaense com o estádio vazio do que com torcida. O Atlético Paranaense já tá fora. O Atlético Paranaense não vai chegar... Sei, mas é um time chato. Eu sei, mas não vai chegar com aquela motivação toda, porque... E o Cruzeiro... O Atlético já ter vencido ontem o Vasco e torcer, de repente, para o Grêmio ganhar do Atlético Mineiro, para o Atlético Mineiro ficar mais ao alcance dele. Que eles vão se enfrentar, né? Mas não ganhou. Então, assim, a chance do Atlético Paranaense é muito pequena. Não, mas eu digo, é um jogo chato, mas é em casa e sem público pra fazer pressão. Sim. Agora, as 2 rodadas finais do Cruzeiro são péssimas. E isso o corintiano tem que gostar. Agora, chamando a atenção pra 2 coisas, Mauro. Além de ser péssima, o Palmeiras... O Botafogo, na penúltima rodada, só Deus sabe o que vai estar acontecendo com o Botafogo, né? Mas vai estar brigando pelo menos por Libertadores. Sim, mas pode estar um time desesperado, desafiado. Sim, mas é um jogo chato. Sim, mas talvez seja um jogo melhor do que... Assim, o caso do Botafogo é muito misterioso. Teve um jogo só com o Thiago Nunes e é difícil saber como é que vai estar o Botafogo que está lá. Mas o que brigando pelo título, brigando para ser 4º, fora do grupo. Mas o que eu chamo a atenção pro Corinthians, né? Porque a gente, ainda falando do Corinthians,
o Palmeiras pode salvar o Corinthians. Porque o Palmeiras pega o Cruzeiro na última rodada e vai ter que ganhar porque deve estar brigando pelo título. E pode salvar o Corinthians de um possível rebaixamento. Pode. Porque a tabela do Cruzeiro é muito ruim. Eu acho que o grande concorrente do Corinthians aí deve levar o Cruzeiro e o Bahia. Mas o Corinthians tem que pensar o seguinte, isso se o Corinthians perder pro Vasco. Se perder pro Vasco, ele se enrola todo. Aí agora, ele se enrola todo. Se ele não perder pro Vasco, empatar com o Vasco fica no lugar dele, faz mais um pontinho. Qual é a pior tabela dos que estão lutando contra o rebaixamento? Vamos botar aí de novo para passar aí pro Bruninho e pro Mauro. A pior tabela, a gente tem o Corinthians, que vai pegar o Vasco fora, o Internacional e vai pegar também o Curitiba fora. Aí a gente tem o Santos, vai pegar Botafogo fora agora, nessa rodada ainda, Fluminense em casa já não brigando por nada mais o Fluminense, Atlético Paranaense fora e Fortaleza em casa. Bahia vai pegar São Paulo, é difícil também, não, tá fácil a do Bahia. São Paulo já não briga por mais nada na Fonte Nova. América Mineiro na Fonte Nova. E o São Paulo não ganha nenhuma fora de casa. E o Atlético Mineiro fora, o único jogo difícil do Bahia. Eu acho que o Bahia se safou, hein? O Bahia, ele tá enrolado porque ele jogou 2 seguidas em casa há pouco tempo, Cuiabá e Atlético Paranaense, só fez 1 ponto. Ele tem que fazer 6 agora. Agora vai ter outra chance de jogar 2 em casa. Ele tem que fazer. Que ele perdeu pro Cuiabá e empatou com o Atlético Paranaense. Para mim, a mais difícil é do Vasco. Se o Bahia vencer os 2 jogos... Eu acho a do Cruzeiro. O Cruzeiro tem Botafogo. Se o Bahia vencer os 2 jogos, ele escapa, né? É que o Botafogo me permite 47. duvidar de qualquer resultado bom do Botafogo. Pois é, eu também acho. Senhora. É impressionante o que o Botafogo fez. A tabela do Bahia, eu não confio em nada mais. Em tese, ela é boa, sim. A tabela do Bahia você acha boa? Eu também. Que são 2 jogos em casa. Os 2 jogos em casa são contra 2 dos 3 piores... Os 2 piores times como visitante do campeonato. Os 3 piores visitantes são, pela ordem, América Mineiro, São Paulo e Fluminense, que é o melhor mandante. São os 3 piores. O pior é o América, vai enfrentar. O segundo pior, São Paulo, vai enfrentar. São times que não venceram fora de casa. O Fluminense venceu só 2 fora de casa. Então, se ele fizer 2 vitórias, vai a 47 pontos. Não, o Bahia não pega o Fluminense, não. O Bahia pega São Paulo, São Paulo e o América, não é isso? São Paulo e América em casa. São Paulo e América em casa. São os 2 piores. América ele joga em América. Mandantes. América. O América é fora. É fora. América é fora. Não, o América já está rebaixado. Então, mas pega o América e pega o São Paulo. São 2 times que o Bahia pode vencer. O São Paulo é em casa. São Paulo e o Morumbi é uma coisa, fora de casa é outra. São Paulo e América são os times que não venceram fora de casa. São os piores visitantes. E o terceiro pior visitante é o Fluminense, que só venceu 2 fora de casa. Então, ele pode chegar já salvo contra o Atlético Mineiro, que dependendo dos próximos jogos, também pode estar ali em quinto, sexto, já esperando a fase preliminar da Libertadores. Ou seja, a tabela do Santos... ele é bom o Atlético perder. A tabela do Santos é boa, é razoável. Tabela do Bahia é maravilhosa. Quem está encrencado aí? Vasco, Corinthians e Cruzeiro. Na teoria, são os mais difíceis. São os mais difíceis. Né? O Corinthians nem tem a tabela tão difícil, mas se ele perder vai ser uma pressão. O próximo jogo é dificílimo. É uma final praticamente ali para os 2. É um jogo com pegada de final. Pelo que a gente está vendo da tabela, Vasco, Cruzeiro e Corinthians vão brigar por essa última... Vão brigar para sair dessa última vaga no rebaixamento. Depende muito desse jogo Vasco. Cada rodada, assim, ó, tô falando assim, eu vou ser igual você, comentar em cima da rodada, porque... Você tá assim, você já deu 3 favoritos. Andando com você todo dia, eu tenho que andar com pouco falando come. Mano, na rodada de 6, a gente daria como o Bahia já rebaixado. Se ele perde pro Corinthians, que seria normal. Aí o Bahia ganha, bota todo mundo na vida pra ver quem que vai ser. Se vai ser o Santos, se vai ser o... Até o Internacional, se não ganhar hoje, o Inter tem 43 pontos. O Inter tá atrás do Corinthians. Sim. E ó, deixa... Ele tem o Goiás e o Cruzeiro segunda-feira. Esse jogo também mexe muito. Mexe tudo. O Cruzeiro vai vencer esse jogo? Se o Cruzeiro vencer o Goiás em Goiânia... O Goiás faz gol, mas toma pra caramba. E o Goiás joga suas últimas remotas esperanças, né? Ó, deixando claro que um dos jogos do Corinthians é o Inter, os últimos 6 jogos entre Corinthians e Inter foram empate. Ou seja, não é um jogo também... O Corinthians não ganha do Inter em casa há 6 anos. Não é isso, Kaique? Há 6 anos que o Corinthians não ganha do Inter dentro de casa. Também é um jogo que pode complicar. E tem aquela rivalidade, né? É do pênalti? Não só do pênalti, tirou o título. Não, o pênalti do Tinga. Não, e depois disso teve um título que o Flamengo ficou... O Flamengo ficou no campo... que o Flamengo perdeu pro São Paulo e o Inter conseguiu o empate contra o Corinthians. Se o Inter ganha, o Inter seria campeão. O Corinthians de 18 em casa ganhou 6. A campanha é ruim em casa também.
Ele empatou 10 em casa. Então é bem ruim, não é uma garantia. Itaquera esse ano não é garantia. Não, e a pressão vai ser gigante. Por isso que eu falei que pro Cruzeiro é até bom estar sem torcida. Sim. Porque tava uma pressão. A torcida desceu, Mauro. Ameaçou de morte, inclusive. Se não ganhar, vai perder a vida. Era o grito. E o Inter ainda não tá 100% livre, não. Vale a gente deixar claro. Eu vou ler aqui uma declaração do Cássio. Mas o Inter vai jogar na rodada ainda, né? O Inter tem... Joga hoje contra o Red Bull Bragantino. Eu vou ler aqui a declaração do Cássio sobre o vexame, passando aí pro Mauro e pro Bruno, né? Que o Cássio fala: fizemos um jogo horroroso. Foi um vexame, não tem como justificar, não tem o que responder. Mano disse que nada deu certo. Aí, ele pediu desculpa. É o que eu falo. Os jogadores têm que assumir também. Temos que nos desculpar com a torcida. Entender a derrota, os protestos, eles têm razão. Hoje não tenho o que falar. Por isso não quero responder perguntas. Tô com a cabeça cheia, mas fiz questão de vir falar, pedir desculpas ao torcedor. Já foi esse jogo. Temos 3 jogos para mudar essa imagem horrorosa. É aquele jogador, né, Mauro, que pelo menos bota a cara. Ele não quis responder pergunta, mas ele botou a cara, pediu desculpa e tem que pedir muito desculpa mesmo. Não o Cássio, porque o Cássio é o que salva. É o que eu falo, quem faz besteira, quem não joga nada, não pede desculpa. Aí o Cássio, que salva o Corinthians em tudo que é jogo, pede desculpa. Não tem cabimento ser o Cássio que peça essas desculpas. Mas aí, o único que vem honrando realmente a camisa do Corinthians, vem jogando o que pode, pede essa desculpa por um grupo que vem colecionando vergonha, né, Mauro? Acho que ele acaba fazendo isso porque ele é uma liderança importante, né? O cara antigo de clube. Maior ídolo da história, talvez. Ele assim, não dá pra simplesmente não falar nada, né? Acaba falando, mas assim, também é uma coisa mais o jogador tentando de alguma forma não se omitir, né? Não se acovardar, porque não adianta também pedir desculpa, não adianta mais nada nessa altura, né? Não adianta tomar uma goleada dessa, é um negócio que não tem... Qual palavra pode amenizar isso aí?